Em um tempo além da compreensão humana, verdadeiros monstros dominavam cada centímetro deste mundo. Bem-vindos à Era Mesozoica. 180 milhões de anos de terror evolutivo, onde as leis da sobrevivência foram escritas com sangue e os predadores atingiram o ápice da perfeição assassina. Não se trata de dinossauros como você vê em filmes para crianças ou em museus. Hoje, vamos explorar o verdadeiro pesadelo que foi este período. Falaremos sobre os titãs que faziam a Terra tremer e os assassinos perfeitamente evoluídos que transformaram continentes inteiros em terrenos de caça. A Era Mesozoica estendeu-se aproximadamente de 250 milhões a 66 milhões de anos atrás. Um tempo tão distante que não conseguimos imaginar. O Triássico nasceu das cinzas da maior extinção em massa da história da Terra, a extinção do Permiano-Triássico, que eliminou 96% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Um apocalipse biológico que abriu caminho para os primeiros dinossauros. Os primeiros dinossauros eram relativamente pequenos, mas já mortais. O Herrerasaurus, com seus 6 metros de comprimento, já possuía mandíbulas serrilhadas, garras curvadas e a capacidade de perseguir suas presas incansavelmente. Durante este período, todas as massas terrestres estavam unidas em Pangeia. Imagine um mundo onde predadores podiam se espalhar sem barreiras oceânicas, onde a competição pela sobrevivência atingiu níveis inimagináveis, forçando a evolução a criar máquinas de matar cada vez mais eficientes. O Triássico terminou como começou, com morte em escala global. Erupções vulcânicas maciças envenenaram a atmosfera, matando grande parte da vida na Terra. Mas o que sobreviveu evoluiu para algo ainda mais aterrorizante. O Jurássico viu a fragmentação de Pangeia e o surgimento dos verdadeiros gigantes. Os dinossauros não apenas sobreviveram à extinção do Triássico, eles prosperaram, tornando-se os indisputáveis governantes da Terra. Predadores como o Allosaurus, com quase 10 metros de comprimento e armados com dentes de 7 centímetros afiados como facas, estabeleceram uma nova ordem de terror. Suas mandíbulas podiam exercer força suficiente para arrancar 400 quilos de carne em uma única mordida. Seu crânio funcionava como um machado vivo, capaz de abrir feridas profundas em suas vítimas. Foi também no Jurássico que surgiram os primeiros verdadeiros titãs, os saurópodes de pescoço longo como o Brachiosaurus e o Diplodocus. Com até 27 metros de comprimento e pesando 30 toneladas, estes gigantes transformaram florestas inteiras em campos de alimentação, consumindo até 1 tonelada de vegetação diariamente. O Jurássico foi um tempo de equilíbrio mortal, uma dança entre predadores e presas que durou milhões de anos. Mas as forças cósmicas já preparavam o cenário para o ápice e o fim do reinado dos dinossauros. O Cretáceo foi o último e mais longo período da Era Mesozoica, 79 milhões de anos de evolução contínua e especialização predatória. Foi durante este período que a vida atingiu alguns de seus extremos mais bizarros e aterrorizantes. O ápice da máquina de matar terrestre evoluiu aqui, Tyrannosaurus rex. Os continentes já estavam quase em suas posições atuais, criando ecossistemas isolados onde a evolução seguiu caminhos únicos e mortais. Na América do Norte, T-Rex reinou supremo. Na África, o Spinosaurus desenvolveu-se como um predador semiaquático monstruoso. Na América do Sul, o Giganotosaurus tornou-se o ápice da cadeia alimentar. Quando falamos dos maiores seres que já caminharam sobre a Terra, estamos falando de criaturas cujas dimensões desafiam nossa compreensão, cujos passos faziam o próprio planeta tremer. O Argentinosaurus uinculensis representa o ápice do gigantismo terrestre, com estimativas entre 30 e 40 metros de comprimento e pesando entre 70 e 100 toneladas, este colosso era tão grande que sua própria existência desafiava as leis da física. Cada passo deste titã exercia pressão suficiente para criar pequenos terremotos. Seu pescoço, sustentado por vértebras de mais de 1,50 m de altura, permitia que se alimentasse do dócil das florestas sem competição. O coração de um Argentinosaurus precisava gerar pressão suficiente para bombear sangue a quase 15 metros de altura até o cérebro do animal. Estima-se que este órgão pesava mais de 200 quilos
e era do tamanho de um carro compacto. Um Argentinosaurus adulto era virtualmente invulnerável a predadores. Seu tamanho colossal significava que nem mesmo os Giganotossauros representavam uma ameaça séria. Apenas filhotes e indivíduos enfermos podiam ser caçados. Um adulto precisava consumir entre 2 a 4 toneladas de vegetação diariamente. Um rebanho inteiro poderia devastar uma floresta em semanas, forçando migrações constantes em busca de novas áreas de alimentação. Em 2014, outra descoberta na Argentina abalou o mundo da paleontologia, o Patagotitan maiorum, um saurópode que rivaliza com o Argentinosaurus pelo título de maior dinossauro terrestre. Com estimativas que chegam a 37 metros de comprimento e 69 toneladas, o Patagotitan tinha o comprimento de uma quadra de basquete e o peso de 12 elefantes africanos combinados. Sua coxa era mais alta que um humano adulto. Evidências fósseis sugerem que o Patagotitan vivia em grupos, possivelmente para proteção contra predadores. Imaginem o impacto ambiental de um rebanho destes titãs, cada um consumindo várias toneladas de vegetação diariamente. Nem todos os gigantes viviam na América do Sul. O Supersaurus vivax, descoberto nos Estados Unidos, é notável não tanto por seu peso, mas por seu comprimento extraordinário. Com estimativas que chegam a 34 metros de comprimento, o Supersaurus possuía um dos pescoços mais longos entre todos os animais que já existiram. Esta adaptação permitia que se alimentasse de folhagens inacessíveis a outros herbívoros, criando um nicho ecológico único. A evolução é impiedosa e implacável. Ao longo de milhões de anos, predadores e presas travaram uma corrida armamentista biológica. No final, surgiram alguns dos predadores mais eficientes que já existiram. Nenhuma discussão sobre predadores mesozoicos estaria completa sem o ícone definitivo do terror pré-histórico Tyrannosaurus rex. Seu nome significa lagarto tirano-rei, e poucos nomes na história da ciência foram tão adequados. O T-Rex possuía a mordida mais poderosa de qualquer animal terrestre já estudado, capaz de exercer uma força de até 6 toneladas por centímetro quadrado. Estudos de marcas de mordidas mostram que frequentemente mirava pescoço e cabeça, áreas vitais que levariam à morte rápida. Seus dentes, alguns com mais de 30 centímetros de comprimento, não eram apenas afiados. Eram serrilhados como facas de caça, projetados para rasgar carne e causar feridas que sangrariam profusamente. Um único ataque bem-sucedido poderia deixar feridas fatais. Contrariando representações antigas, sabemos hoje que o T-Rex possuía uma visão binocular excepcional, comparável à das águias modernas. Combinada com um olfato extremamente desenvolvido, esta visão permitia detectar presas a quilômetros de distância. Embora não fosse tão rápido quanto retratado em filmes, atingindo velocidades máximas entre 20 e 30 km por hora, o T-Rex compensava com resistência e estratégias de caça baseadas em emboscadas e perseguições de exaustão. Evidências recentes sugerem que T-Rex pode ter caçado em grupos familiares ocasionalmente. Imagine enfrentar não um, mas vários destes predadores de 13 metros e 9 toneladas coordenando seus ataques. Se o T-Rex reinou supremo na Terra, outro predador conquistou um domínio até então inexplorado, a água. O Spinosaurus aegyptiacus representa uma das mais bizarras especializações predatórias da era mesozoica. Com 15 a 18 metros de comprimento e pesando até 20 toneladas, o Spinosaurus era potencialmente maior que o próprio T-Rex. Mas não era apenas seu tamanho que o tornava aterrorizante, era sua adaptação como predador semiaquático. Seu crânio alongado, semelhante ao de um crocodilo, era perfeitamente adaptado para capturar presas escorregadias. Enquanto o T-Rex reinava na América do Norte, outro superpredador dominou no hemisfério sul, o Giganotosaurus carolini. Com um nome que significa lagarto gigante do sul, este monstro possuía potencialmente o maior crânio de qualquer terópode, atingindo quase 2 metros. O Giganotosaurus era especializado em caçar presas verdadeiramente colossais. Evidências sugerem que este predador de 13 metros e 8 toneladas regularmente atacava saurópodes, incluindo possivelmente juvenis de Argentinosaurus. Embora levemente menor em peso que o T-Rex, o Giganotosaurus era provavelmente mais rápido e ágil. Sua estrutura óssea,
sugere musculatura otimizada para velocidade, indicando estratégias de caça baseadas em ataques rápidos e precisos. Um Mapusaurus rosei adulto, com 12 metros e pesando cerca de 5 toneladas, já seria formidável, mas uma matilha inteira poderia potencialmente derrubar até mesmo um Argentinosaurus adulto, atacando simultaneamente de múltiplas direções. O Carcharodontosaurus saaricus, seu nome significa lagarto com dentes de tubarão, possuía dentes que se assemelhavam aos do grande tubarão branco, grandes, largos e fortemente serrilhados. Com 13 metros de comprimento e pesando até 8 toneladas, era um dos principais predadores do norte da África. Durante o Cretáceo Médio, compartilhava seu habitat com o Spinosaurus, mas enquanto este se especializou em presas aquáticas, o Carcharodontosaurus manteve-se como predador terrestre puro. Porém, toda a história de terror tem um final, e a dos dinossauros não foi exceção. Depois de 180 milhões de anos de domínio incontestável, seu reinado terminou de forma abrupta e catastrófica. Há aproximadamente 66 milhões de anos, um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra na península de Yucatán. As consequências imediatas foram apocalípticas: tsunamis de mais de 100 metros, terremotos massivos, o material ejetado reentrou na atmosfera, criando uma chuva global de rocha superaquecida que incendiou florestas mundialmente. Mas foi o que aconteceu depois que selou o destino dos dinossauros. Poeira e fuligem obscureceram o Sol por anos, causando um inverno de impacto global. Temperaturas despencaram. A fotossíntese praticamente cessou. Plantas morreram em massa, e com elas, toda a cadeia alimentar. Em poucos anos geológicos, 75% de todas as espécies na Terra foram extintas. Todos os dinossauros não aviários pereceram, junto com pterossauros, mosassauros e inúmeras outras linhagens. Os únicos sobreviventes foram organismos que podiam se esconder, hibernar, ou subsistir com muito pouco: pequenos mamíferos, aves, crocodilos, tartarugas e insetos. Mas este não é realmente o fim da história. Os dinossauros nunca realmente se foram. Eles vivem entre nós, transformados por 66 milhões de anos de evolução. Cada pardal, cada falcão, todos são dinossauros terópodes tão quanto o T-Rex. A linha evolutiva que produziu os mais terríveis predadores que já caminharam sobre a Terra não foi quebrada pelo asteroide, apenas redirecionada. As aves modernas carregam em seu DNA os ecos genéticos daqueles antigos monstros. E apesar de todo o nosso orgulho tecnológico, nenhum predador terrestre moderno se compara aos gigantes da era mesozoica. Os dinossauros representam um mundo onde humanos não seriam os mestres, mas apenas mais uma presa. Um mundo onde nossa inteligência e tecnologia não nos salvariam das mandíbulas de predadores perfeitamente evoluídos. Eles dominaram a Terra por 165 milhões de anos. Talvez o fascínio que sentimos por estes monstros ancestrais seja um reconhecimento instintivo de nossa própria fragilidade cósmica. Um lembrete de que o domínio de qualquer espécie é temporário diante das forças implacáveis da evolução e extinção. As sombras da era mesozoica persistem, não apenas nas rochas e fósseis, mas nos pesadelos primordiais que ainda assombram nossa mente.